Tá, vamos lá. O nome do vídeo do canal: Play the Coyote. Belo nome. A verdade sobre Metal Gear Solid Delta e o retorno da Konami. O que vai acontecer? Vamos lá. Atenção, você que gosta de Metal Gear e você que não gosta de Metal Gear, é hora de acordar. Nesse vídeo, além de saber tudo sobre o remake de Metal Gear Solid 3, você verá o verdadeiro futuro da franquia. O motivo de ele ser muito mais promissor que o de Silent Hill. Diversas informações que você não sabe sobre a produção e sobre a Konami. E por que a franquia não precisa mais de Hideo Kojima. Ih, rapaz, já começou assim? Aí, galera, o vídeo é um pouco longo, então vê sem pressa, vem pausadamente, fazendo as suas coisas de casa. Bota assim como se você estivesse ouvindo um podcast. Bota na sua televisão e vai ouvindo. Porque é longo mesmo e é importante. Pra mim pelo menos. É uma franquia que eu amo tanto, então... Snake, O que foi? esse vídeo não é teu, cara. What are you talking about? Eu sou o protagonista. Você não pode me tirar do... Boa dublagem. Boa. Em 2015, o fã de Metal Gear tinha motivos de sobra para odiar a Konami. Hideo Kojima, o criador da franquia e antes vice-presidente da empresa, foi subitamente substituído por um produtor de jogos de celular, já que eles eram e ainda são imensamente mais fáceis, baratos e lucrativos no desenvolvimento. Metal Gear Solid 5 custou mais de 80 milhões de dólares ao longo de 5 anos e, na lógica dos executivos, não fazia sentido dar prioridade a isso. Kojima era só um funcionário até que ele pudesse terminar The Phantom Pain do jeito que dava, para enfim ser demitido. O escândalo veio à tona ao público e só foi piorando cada vez mais com a descoberta de um imenso conteúdo inacabado do jogo, como a Missão 51 e o cancelamento de Silent Hills. Pra quem não sabe, o jogo do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain foi lançado de forma incompleta. Desculpa. É jogável, mas você fica com a sensação de que faltava conteúdo no jogo. E aí foi revelado que o Kojima foi sabotado pela própria Konami porque queria lançar o jogo logo. E cara, quando se trata de Kojima, você tem que deixar o homem trabalhar. A verdade é essa. Mas além disso, uma sequência de Metal Gear Rising Revengeance foi internamente cancelada e ninguém ficou sabendo. Bullshit! É isso mesmo que você ouviu, fica até o final do vídeo para entender. O estúdio da Kojima Productions foi desformado e ele decidiu levar parte de seus funcionários para a formação de uma nova Kojima Productions, agora independente. Enquanto isso, a Konami Digital Entertainment foi completamente reestruturada em 3 divisões, priorizando os jogos para celular, de Yu-Gi-Oh! E de Pro Evolution Soccer. E para piorar tudo, ela teve a audácia de refazer as cenas de Metal Gear Solid 3 com gráficos incríveis para simplesmente criar uma máquina caça-níquel temática. Também eu vi isso e fiquei empolgado, cara. Quando descobri que era caça-níquel, puta que pariu. Conhecida no Japão como Pachinko. Uma série das coisas mais cruéis que uma empresa já pôde fazer com os fãs de uma franquia. Cara, mas pra ela, tava tudo perfeito. A mudança de foco resultou no aumento dos lucros ano após ano, enquanto os jogos de console recebiam cada vez menos investimento, inviabilizando o patamar de qualidade que eles possuíam. Metal Gear Survive seria um dos maiores exemplos desse corte de... Cara, se você vê Metal Gear Solid 5, ele é lindo. Assim... Alguns falhas, mas porra, o fato de eles não terem terminado o jogo, puta, isso é muito de caído. gastos. Até que em 2021, algo silencioso aconteceu. A Konami declarou aos seus investidores que estava dissolvendo e reestruturando suas divisões de jogos. De modo geral, a mídia interpretou que ela estava se desfazendo dos estúdios, porque era isso o que o anúncio dava a entender. Porém, na realidade, ela unificou as 3 divisões de entretenimento digital em uma só, viabilizando novamente a produção de jogos AAA, ou de grande orçamento.
A reputação da Konami era tão precária que quase ninguém deu atenção para isso. Os rumores de que outra empresa podia adquirir as franquias dela tinham bem mais apelo pro público. Sim. O pessoal tava tão sedento que toda semana tinha rumor sobre isso, mas era sempre inventado. Meses depois, em outubro de 2021, o site Video Games Chronicle, que em 2020 foi o primeiro a reportar a existência do remake de Resident Evil 4, publicou a seguinte reportagem: a Konami está pronta para reviver Metal Gear, Castlevania e Silent Hill. Você deve estar pensando por que, depois de quase 6 anos, ela decidiria voltar para a produção de jogos AAA do nada. Mas eu tenho uma teoria. Durante a pandemia, com o isolamento social, o mercado de videogames simplesmente explodiu, crescendo 26% de 2019 para 2021. Isso fez o mundo inteiro olhar para os videogames com mais seriedade e como oportunidade financeira. Só para você ter uma noção, eu dei uma pesquisada aqui rápida. Franquias da Konami: PES, Pro Evolution Soccer, a principal concorrente do FIFA, da EA, Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, Contra e Zone of the Enders. Essa aqui eu realmente não conheço. Cara, e também, né, Yu-Gi-Oh! Que tá aqui mais embaixo. Alguns dos jogos da Konami são Frog in the Toy Town, PES Club Manager, Star Wars Force Collection, Yu-Gi-Oh! Falou aí, né? E alguns outros aqui que eu não conheço, não vale a pena citar. Cara, a Konami poderia estar fazendo muito mais dinheiro com uma subdivisão para jogos AAA. Tudo bem, jogos de celulares, caça-níqueis, elas rendem muito dinheiro, são baratos de fazer e são mais rápidos de serem produzidas. Mas, cara, você tem tantas franquias. Olha que desperdício, cara. Metal Gear, Castlevania, franquias gigantescas, você vai deixar no limbo. Silent Hill. Cara, se você não quer fazer esses jogos, cara, pelo menos passa para outra desenvolvedora, venda, faça uma divisão assim de lucro, sei lá, mas você não pode deixar essas franquias mortas, pelo amor de Deus, né? E não limitá-las a jogos de celulares. Pô, isso é muito caído. Por bem ou por mal. A empresa lucrava e ainda lucra muito com seus jogos de celular, mas eles fazem sucesso especificamente no Japão. Então, eles possuem um teto, que é o próprio público japonês. E é claro que eles querem ganhar dinheiro do mundo todo. Além do fato de que a população do país diminui cada vez mais desde 2009, com o número de mortes superando consideravelmente a frequência de nascimentos. Por esse motivo que eu acredito que eles voltaram a enxergar o mercado com mais interesse, não porque ela queria melhorar a imagem ou algo do tipo. Mas uma pergunta muito mais importante: a Konami ainda é capaz de fazer tudo isso? A resposta é sim. Eu acredito. Ou não. Mesmo sem Kojima. A reportagem do Video Games Chronicle reforçava a informação. Eu digo isso porque Metal Gear não é só Kojima. Kojima era o cérebro principal, mas tipo, tinha uma equipe de outros funcionários não tão bons quanto ele, mas pô, competentes o suficiente para poder ajudar o Kojima a fazer tantos jogos bons do Metal Gear. Então sim, eu acredito. Informação de que a Konami voltaria com força pro ramo dos consoles e PCs, mas também negava o boato de que um remake do primeiro Metal Gear Solid estava em desenvolvimento pela Bluepoint, o estúdio da Sony do remake de Demon's Souls. Ao invés disso, a Konami teria contratado uma grande empresa chinesa chamada Virtuos para auxiliar na criação de um remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, não do primeiro. Virtuous Mission. Vamos lembrar, o Metal Gear Solid do PlayStation não é o primeiro. Quem é fã de Metal Gear sabe, o primeiro foi aqueles dois lançados pro MSX. Esse sim precisa de remake. Some kind of initiation ritual. A coincidência é inacreditável. Mas que empresa é essa? Basicamente, a Virtuos seria uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, com mais de 3.700 funcionários distribuídos em mais de 20 estúdios ao redor do planeta. Uma pesquisa bem superficial no Google mostra que eles fizeram portes de jogos para plataformas específicas, mas as funções deles vão muito além disso. Eles fornecem apoio a grande parte da indústria de jogos AAA em tudo que envolve produção visual e até mesmo criam cenários e efeitos especiais a filmes multibilionários e séries de TV.
E o mais importante, além deles terem fornecido apoio a Ground Zeroes e The Phantom Pain, a Virtuos co-desenvolveu o remake de Demon's Souls, com mais de 80 funcionários que criaram mais de 40 animações e modelos 3D. Em um ponto de vista técnico e prático, a Virtuos é extremamente competente e com certeza uma enorme força de suporte para Metal Gear. Mas... Rapidinho, gente. 2014 foi lançado o Ground Zeroes. Cara, pega esse jogo hoje. Tudo bem, é um absurdo você pagar um preço de jogo cheio para um jogo que tem uma missão. Ele tem outras coisas para fazer também, mas hoje deve estar bem mais barato. Cara, este jogo é incrivelmente lindo. O efeito da chuva, a rocha, a movimentação do protagonista, do Big Boss, a gameplay de stealth, de infiltração na base. Cara, este jogo é inacreditável de lindo. Eu quando peguei, eu fiquei maluco. Aí brochei quando vi que era uma missão só. A introdução do The Phantom Pain, que eles deveriam ter lançado tudo junto. Konami, né? Konami fazendo Konamices. Mas cara, o jogo é inacreditável. Se você não quiser comprar, ok, é justo. Pega o gameplay em Full HD, 4K na puta. É inacreditável. O jogo é lindo, 2014 lançado. Mais de 10 anos, olha os efeitos dela, você vai saber o que eu tô falando. Falta uma outra parte nessa história. Eu achava que era do vídeo. Em outubro de 2022, finalmente aconteceu. A Konami revelou a produção de vários jogos de Silent Hill. A empresa estava oficialmente de volta nos jogos AAA. Com um grande porém, ela não fez nada. A franquia Silent Hill não possui mais um estúdio fixo desde 2005 com a dissolução da Team Silent. Por isso, todos esses projetos foram entregues a estúdios terceirizados e tiveram o envolvimento de poucos funcionários da Konami. E você deve estar pensando, com Metal Gear a situação é a mesma, afinal eles contrataram a Virtuos para o desenvolvimento, certo? Errado! Ela foi contratada apenas como suporte, pois a equipe principal de Metal Gear, composta por diversos veteranos dos jogos antigos da saga, ainda existe. A Kojima Productions já tinha mais de 200 desenvolvedores quando produziu Metal Gear Solid 4 e atingiu cerca de 250 em... Cara, esse 4 também é outro que tinha que ganhar versões para console. Pelo amor de Deus, eu uso PC para jogar. Cara, tá até hoje, do jogo lançado em 2008, salvo engano, não tem para PC. Eu tenho que procurar emulador, nem sei se está ainda desenvolvido já para jogar um Metal Gear Solid 4. Pô, Konami. MGS5. Desses 250, 67 saíram e foram para nova Kojima Productions, ou seja, menos de 30% do estúdio. É claro que vários dos que ficaram podem ter ido para outros lugares ou até mesmo se aposentaram, mas para muitos deles, compreensivelmente, não fazia sentido sair pela segurança do emprego, até porque a Konami é uma empresa muito bem estabelecida e o Kojima teve que recomeçar do zero. Sim. O ponto é, uma quantidade significativa da antiga equipe de Metal Gear não saiu da Konami, e ainda nesse vídeo você saberá quem são essas pessoas que podem cuidar do futuro da franquia. Mas você deve... É Kojima e mais 10, mas olha a equipe que ele tem. Tá se perguntando, por que ela segurou esses funcionários de Metal Gear até hoje e decidiu terceirizar os jogos de Silent Hill? E a resposta é muito simples: vendas. Até outubro de 2024, segundo relatórios da própria Konami, a franquia Metal Gear registrou 62 milhões de cópias vendidas, enquanto Silent Hill teve apenas 11 milhões. Para vocês terem noção, isso é menos que o número de vendas de Resident Evil 7 sozinho. Ou seja, quando se trata de resultados, Metal Gear é quase 6 vezes mais importante que Silent Hill, sendo a segunda maior propriedade intelectual da empresa, só ficando atrás de Pro Evolution Soccer. Já Castlevania tem mais que o dobro de Silent Hill, com 24 milhões, então é óbvio que mais cedo ou mais tarde vai voltar, para alegria ou tristeza do meu amigo Master Alucard. Em comparação, God of War teve 66 milhões até 2023, então sim, Metal Gear é pra Konami o que God of War é pra Sony.
A franquia sempre foi enorme, mas não é mais tão popular quanto antigamente por Sim. culpa da própria Konami. E a Sempre parte falo isso. chocante nessa história é que ela percebeu isso. Quando eles decidiram voltar com Metal Gear e Silent Hill, foram alocados produtores para gerenciar cada uma das franquias, semelhante ao que a Capcom fez com Resident Evil e Jun Takeuchi, que vocês conheceram nos vídeos antigos. A discrepância no tratamento das duas franquias pode ser vista nas duas pessoas que a Konami escolheu. Começando por Motoi Okamoto, produtor de Silent Hill. Ele trabalhou na Nintendo por quase 10 anos e juntou-se à Konami em 2018, produzindo Silent Hill Ascension, Short Message e o remake do 2. Do outro Particularmente eu não conheço Silent Hill, nunca joguei. Então. Mas eu tô aqui pro Metal Gear. lado, Noriaki Okamura, produtor de Metal Gear. Trabalha há mais de 30 anos na Konami, passando pelos dois clássicos de Kojima, Snatcher e Policenauts, auxiliou na produção de vários Metal Gear como Peace Walker e The Phantom Pain, produziu diretamente Metal Gear Acid e Metal Gear Solid Portable Ops e foi diretor do primeiro Zone of the Enders, um verdadeiro dinossauro da empresa. Resumindo em duas imagens, esse é o histórico do atual produtor de Silent Hill. E esse é o histórico do atual produtor de Metal Gear. Peraí, faltou um pedacinho. É sempre importante olhar para o currículo, mas as atitudes falam bem mais alto e as desses dois são completamente opostas. Motoi Okamoto promoveu a produção de nada menos que 5 projetos simultâneos de Silent Hill, e todo fã sabe que a franquia não combina com quantidade, enquanto Noriaki Okamura mostrou que sabe do que Metal Gear precisa. Ao invés de vários projetos, o foco era em apenas 2. O remake de Metal Gear Solid 3 e a remasterização de todos os jogos antigos. Foi assim que surgiu a Master Collection, que nas palavras de Okamura pretende preservar os jogos clássicos nas plataformas atuais para possibilitar que eles sejam jogáveis não só para os fãs, mas também para as gerações futuras. Até que enfim, Konami. Além da trilogia Metal Gear Solid, a coletânea inclui todas as versões de MGS1, os roteiros dos jogos, as graphic novels de MGS1 e 2, Metal Gear 1 e 2 de MSX, Sim. a versão de NES ou Famicom de Metal Gear que possui diferenças do original e até mesmo o spin-off Snake's Revenge. Essa iniciativa de trazer até mesmo spin-offs e versões menos populares é importantíssima para a preservação dos jogos que é tão negligenciada por grande parte da indústria. Né? Muito diferente da Rockstar, por exemplo, que quando lançou a terrível edição definitiva da trilogia de GTA, removeu os originais das lojas, impossibilitando que as pessoas pudessem jogar as versões antigas. Isso é um crime contra os jogadores e a história dos jogos. Tragicamente, a liderança de Silent Hill não demonstra interesse algum em tornar os jogos antigos acessíveis. O legado da série está sendo totalmente deixado de lado. E remakes devem sempre adicionar, nunca substituir. Portanto, a abordagem com Metal Gear é, de longe, muito mais sensata e benéfica para o futuro da saga. Mas é claro, nem tudo são flores nessa história. O lançamento da coletânea foi controverso por uma série de fatores, desde o preço extremamente elevado para jogos que não foram propriamente remasterizados, a resolução baixa nas versões de PlayStation 5, Xbox Series X e PC e diversos problemas técnicos. Por isso, as críticas do público foram severas. O conteúdo é excelente, mas a qualidade deixou muito a desejar. Mesmo assim, as vendas foram boas, com a Konami registrando quase 1 milhão de cópias de setembro até dezembro de 2023. É porque foram remasterizações, que é diferente de remake, né? Eu imagino que você já saiba. Mas realmente foi uma bola fora da Konami. Imagina quanto teria vendido se fosse decente. Eu não sei se eu fico feliz ou puto. Aqui no Brasil, 30 milhões de pessoas têm direito à cidadania italiana. E mais 17... Agora não. Meses depois do lançamento, a Konami iniciou o Metal Gear Hotline, um programa dedicado a atualizar os fãs sobre todos os projetos da franquia, apresentando Noriaki Okamura e todas as suas ideias.
Surpreendentemente, eles não só responderam diversas perguntas, como também abordaram todas as críticas que receberam da Master Collection e apresentaram planos de atualizações para aprimorá-la. E de fato, a coletânea segue sendo atualizada e já melhorou muito, inclusive até corrigiu problemas das versões HD de MGS2 e 3 que surgiram no PlayStation 3 e não existiam no PlayStation 2. Foi explicado que o conceito inicial da Master Collection era lançar os jogos exatamente iguais às versões originais como forma de preservação, mas eles estão aplicando métodos para aumentar a resolução, ou seja, eles estão escutando. Além disso, ele confirmou a produção do volume 2 da coletânea e que eventualmente Metal Gear Solid 4 fará parte dela e finalmente será libertado do PlayStation 3. Até tremia a voz. Mas pediu mais tempo para que eles consigam fazer do jeito certo e sem os problemas do volume 1. Cara, eu espero tanto jogar esse 4. Eu só vi gameplay, só vi as cutscenes. Puta, eu sei a história, mas jogar não substitui. É muito melhor você jogar do que você simplesmente assistir, né? Em outras palavras, Okamura priorizou resgatar o legado da série, e não é à toa que ele demonstra um profundo respeito a Hideo Kojima, dizendo que seria um sonho trabalhar com ele novamente. Okamura reconhece que Metal Gear não é amplamente conhecido pelos mais jovens e assumiu a responsabilidade de mudar isso, o que é exatamente um dos principais temas do enredo, a entrega de um legado para as gerações futuras. Exatamente. Como disse Solid Snake em MGS2, construir o futuro e manter o passado vivo são a mesmíssima coisa. Metal Gear merece ser passado adiante, e é por esse motivo que ele será. Boa, Blader. Finalmente, durante o PlayStation Showcase 2023, foi revelado Metal Gear Solid Delta, a versão refeita do aclamado Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Cara, eu me arrepiei na hora quando eu vi o Snake saindo do escuro ali. Eu, caraca, não acredito que voltaram com Metal Gear, ainda mais com o melhor, pra mim, o jogo da franquia. Cara. O símbolo delta é derivado do alfabeto grego e representa mudança ou diferença em matemática e variável na física, significando a alteração na quantidade sem alterar a estrutura. Esse é basicamente o conceito desse jogo, um remake em escala 1:1, sendo 100% fiel à história e game design original, ao mesmo tempo que adicionando novos elementos de jogabilidade e tecnologia para aprimorar a experiência. A fidelidade à história vem com a reutilização das vozes originais, que na época foram gravadas em alta qualidade, mas tiveram que ser comprimidas no PlayStation 2. Ou seja, nós ouviremos a qualidade real das atuações de Snake Eater pela primeira vez. Boa. Mesmo assim, eles chamaram alguns dos atores para gravarem novas falas, a princípio Legal, dos tutoriais para adaptar aos novos comandos. Isso marca o retorno de David Hayter, a voz original do Snake, depois de 15 anos. Ele também está trabalhando ativamente no marketing da franquia e talvez esteja fazendo alguma outra coisa que a gente não sabe. Bola dentro da Konami, chamar o David Hayter novamente, cara. Muito bom. Fora as vozes dos personagens, o áudio foi completamente retrabalhado para tornar as florestas, os tiros e os movimentos muito mais realistas, mas os sons icônicos da franquia serão preservados. Boa. Os modelos dos personagens foram atualizados pensando em um meio termo entre a aparência do jogo original e o fotorrealismo de Metal Gear Solid 5. É claramente uma tentativa de chamar a galera das antigas e atraiu o público novo em um jogo só. Isso foi uma porra, Konami. Finalmente, cara. Apesar disso, o jogo não utilizará a Fox Engine, mas sim a Unreal Engine 5, que agora é o principal motor de jogo utilizado pela Konami. Pois Boa. é, o abandono da Fox Engine é praticamente um crime. Ela tinha potencial para ser uma das engines mais incríveis da atualidade, assim como a RE Engine tá sendo para Capcom. Mas, infelizmente, a Konami não é a única empresa a abandonar uma engine e trocar pela Unreal 5. É uma tendência geral da indústria. Eu posso abordar os motivos dela ter feito isso em outro vídeo, porque é bastante coisa. Sim. Agora, você pode estar se fazendo uma pergunta lindo. bem compreensível. Por que Metal Gear Solid 3? O público constantemente pede um remake do primeiro Metal Gear Solid.
Porém, refazer o MGS3 antes é a melhor escolha para Konami, objetivamente por 3 motivos. O primeiro e mais óbvio é o começo cronológico da série, Sim. e por isso não requer conhecimento prévio dos outros jogos para ser compreendido. Sim. A história dele é bem mais convidativa para novos jogadores, porque a do MGS1 precisa da base dos antigos Metal Gear 1 e 2 de MSX. Não dá para entendê-lo plenamente sem saber o que aconteceu nesses jogos. Sim, você que conheceu a franquia pelo MGS1 deve ter amado o jogo mesmo assim, mas Eu conheci pelo 3 mesmo. E depois fui jogar o primeiro. com certeza você ficou boiando quando falavam do cadáver do Big Boss e quando o Grey Fox apareceu falando igual um ex-marido do Snake. Isso se você entendia inglês, é claro. Sim, eu também sei que a experiência de ter jogado os anteriores enriquece muito a história do MGS3 e Porque é uma história riquíssima. Galerinha que tá me assistindo, você não conhece Metal Gear, cara, vê os vídeos do canal do YouTube, de outros canais também, pra você conhecer como a história de Metal... Cara, é Kojima. É simplesmente genial a história, cara. Não é à toa que, porra, é a maior da Konami, dura desde os anos 80, porra. entrega diversas referências, mas nada que uma rejogada não resolva. E detalhe, experiência própria, eu joguei o Snake Eater e devo jogar de novo esse ano só pra fazer um aquecimento pro remake. O jogo é maravilhoso ainda. Ele superou o envelhecimento, ele não ficou datado a sua gameplay. E você jogando ele hoje e tendo a noção de que ele foi lançado em 2004 para PlayStation 2, você vai entender por que esse jogo foi revolucionário na sua época. Segundo, a estrutura dele não é tão diferente do que se tem na atualidade. Ele é um jogo do final da geração do PlayStation 2, então não serão necessárias grandes mudanças em seu level design e mecânicas. Converter um jogo de PlayStation 1 para a atualidade seria muito mais complicado, e felizmente Okamura tem plena noção disso, dizendo à revista japonesa Famitsu que se eles forem fazer remakes do primeiro Metal Gear Solid ou de Metal Gear 1 e 2, que são casos ainda mais extremos, a metodologia não seria a mesma do Delta, pois eles teriam que mudar o level design e criar diversos elementos do zero. Exatamente, e a depender do sucesso que o Delta fizer, o remake, essa mesma gameplay, tudo que foi implementado no Delta de novidade ou até de preservação do clássico, pode ser aproveitado para os próximos remakes. Ele provavelmente, sim, ele deve seguir a linha cronológica dessa vez. MGS1 precisaria ser reimaginado em jogabilidade como foi com Resident Evil 2 ou Final Fantasy VII Remake. Metal Gear 1 e 2, então, precisariam de mudanças até na história, o que já é um cenário complicado de mexer sem a presença do Kojima, mas que, honestamente, eu espero que algum dia eles tenham essa coragem. E o terceiro motivo, ao contrário do MGS1, as cenas do MGS3 são totalmente replicáveis por utilizarem a captura de movimentos, que foi introduzida no MGS2. Ou seja, eles possuem todos os arquivos necessários para recriarem as cinemáticas exatamente como elas eram. Apesar de as cenas serem muito bem dirigidas, é claro que algumas são um pouquinho estranhas por conta da época. Mas sinceramente, uma galhofa dos anos 2000 em um jogo atual vai ser um sopro de ar fresco pra muita gente. MGS3 tem cenas completamente absurdas que jamais seriam feitas hoje em dia. E o melhor de tudo é que todas elas são essenciais para a trama. Esse é o motivo pelo qual elas não podem e não serão censuradas no remake. Tomara que não. As cenas da Eva são muito importantes para mostrar o quão inocente e até um pouco infantil é a personalidade do Snake. Sim. Rapariga chegando. 45, huh? Incredible. Do you like it? Eu não tô inventando, isso é explícito nos próprios diálogos do jogo. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. Eles simplesmente vão colocar um aviso no menu principal que já existe na Master Collection de que eles estão preservando a visão original dos autores e o contexto histórico em que o jogo foi criado. Então, se alguém reclamar, You might as well kill yourself now!
Se por algum motivo você acha que esse remake é um erro, ele já deixou claro que não existe para substituir o original, que está disponível para ser jogado na Master Collection. Delta é para ser uma nova forma de jogá-lo, por isso que ele se chama MGS Delta e não MGS3. Isso preserva o original e tira o comprometimento de seguir a lógica de uma sequência, sendo simbolicamente um recomeço para a franquia. De acordo com Okamura, os principais objetivos do remake são consolidar a equipe de desenvolvimento atual para mostrar que eles podem criar outros jogos no futuro e, principalmente, apresentar a franquia a novos jogadores. Por esse motivo, apesar de recriar MGS3 fielmente, eles não vão deixar de trazer inovações. É aí que entra um dos principais veteranos da Kojima Productions como produtor criativo de Metal Gear Solid Delta, Yuji Korekado. Ele também trabalha há mais de 30 anos na Konami e foi o programador da inteligência artificial dos inimigos de MGS 1, 2 e 3, sendo promovido a programador-chefe em MGS 4. Foi a partir de MGS 5 que ele assumiu o posto de produtor criativo, sendo um dos funcionários mais confiados de Hideo Kojima. Em entrevista a Famitsu, Korekado reforçou a ideia de Delta ser o mais fiel possível, mas que também queria incorporar coisas que eles desejavam no jogo original que não eram possíveis na época. Foi assim que surgiu uma ideia que, para um remake, é simplesmente exemplar. Metal Gear Solid Delta pode ser jogado de dois estilos, um dedicado a entregar uma experiência modernizada para os padrões atuais e outro puramente dedicado aos fãs. Legal. New Style, ou estilo novo, adiciona uma câmera em terceira pessoa com a mira over the shoulder, ou acima do ombro, com jogabilidade retrabalhada e comandos parecidos com Metal Gear Solid 5, mas não iguais. Eu já vou falar sobre isso. E o segundo, Legacy Style, ou estilo legado, replica tanto a jogabilidade quanto a câmera aérea do MGS3 original. Quando eu soube disso, eu quase soltei o zóio pra fora igual The End. Falando nisso, se inscreve lá no canal secundário, Blader Corote, vão sair uns videozinhos por lá. E olha só, além disso tudo, o estilo legado ativa o filtro amarelado presente no jogo original, mas também é possível ativá-lo jogando no estilo novo. Então se você não gostou da tonalidade de cores do remake, é só ativar no começo. Vou jogar em todos os estilos. Obesidade. Parece simples, né? Um dos elementos mais inovadores de Snake Eater era o sistema de camuflagem, permitindo Snake se misturar ao ambiente usando as cores de seu uniforme. Em Delta, todas as camuflagens do jogo base estarão disponíveis, e aparentemente as extras da versão Subsistence também. Mas além disso, o jogo introduz duas novidades bem interessantes. No original, um ponto negativo era a demora na troca de camuflagem pela necessidade de utilizar o Survival Viewer, o menu, o que era entendível porque o PlayStation 2 precisava de tempo para carregar as informações. Agora, em Delta, você pode trocá-las do mesmo jeito pelo Survival Viewer, mas foi adicionado um sistema de troca rápida que demonstra as melhores combinações de camuflagem facial e corporal de acordo com o ambiente. Isso era disparado o elemento de interface mais requisitado pelos fãs. Eles fizeram algo semelhante para as chamadas de rádio, tornando-as bem mais convenientes de serem feitas, e eu encorajo que você as use bastante porque as conversas opcionais são uma das melhores coisas do jogo. A segunda adição no sistema de camuflagem é a utilização da lama. Agora, ela não serve apenas como um recurso visual, ela adiciona outra camada para o Snake, semelhante a Ghost Recon Breakpoint, que se inspira bastante em MGS3, e a outro jogo co-desenvolvido pela Virtuous, Shadow of the Tomb Raider. Outra novidade muito interessante é o dano de batalha. Cada ferimento que o Snake sofrer, seja de cortes, balas ou hematomas, será refletido em tempo real. As roupas vão se desgastar e o corpo ficará marcado permanentemente até o fim do jogo. Ou seja, cada jogador vai ter um histórico visível de ferimentos diferente. Eu tô curioso para ver o resultado de algumas coisas. Novidades à parte, só o fato de eles estarem reproduzindo o original já coloca esse jogo em um patamar altíssimo para a atualidade. E eu falo muito sério, ele já era muito à frente de seu tempo.
Existem detalhes insanos, como Como destruir o reservatório de comida ou de armas para deixar os soldados inimigos com fome ou com armas inferiores, o sistema de dano em cada parte do corpo deles, os urubus se alimentando dos cadáveres. Vamos lembrar, gente, é um jogo de 2004 para PlayStation 2 e olha o nível de detalhe. É tanta coisa que precisaria de mais de uma hora para citar todas. Vocês têm noção de que um jogo exatamente igual a esse, porém modernizado em jogabilidade e gráficos, vai ser muito mais detalhado que 99% dos jogos AAA de hoje em dia? Eu só consigo lembrar de Red Dead Redemption 2 sendo tão detalhista quanto. O fato é que os consumidores da atualidade não conhecem Metal Gear, não fazem ideia do quão profundo e grandioso ele é, tanto em história quanto em gameplay. E esse jogo serve para mudar isso. Pensa no seguinte cenário, uma pessoa nunca jogou nenhum Metal Gear na vida e quer conhecer a saga. Os comandos dos jogos antigos são totalmente não convencionais e isso afasta muita gente. Eu sei, pro cara mais velho que cresceu jogando os antigos... Eu, por exemplo, não consegui jogar até hoje aquele do portátil, é o Peace Walker. Não consegui jogar também o Portable Ops e os do MSX, muito menos ainda. Isso é visto como frescura da geração atual, mas é um fato, a empresa que ignora isso perde público e dinheiro. O jogo que tem os comandos mais acessíveis é o Metal Gear Solid 5, e adivinha só, ele é o mais vendido da franquia na atualidade junto do Metal Gear Rising por conta disso. E nós, fãs da franquia, sabemos que na verdade ele é terrível para começar, por estar quase literalmente no meio da cronologia, além do fato de ser bem diferente dos outros por ser mundo aberto. Agora, um MGS3 com a jogabilidade modernizada é a oportunidade perfeita para novos jogadores conhecerem e gostarem da franquia. Então, se você nunca jogou Metal Gear e quer começar, Metal Gear Solid Delta é dedicado a você. This will be a sneaking mission. É aqui que essa geração vai redescobrir o que é stealth de verdade. Eu disse que os comandos serão parecidos com Metal Gear Solid 5, mas não iguais. E por isso eu sei que vários de vocês têm medo que o Naked Snake simplesmente vire o Venom Snake. O que basicamente significa ser um velocista, um besouro rola bosta, um caranguejo, um tanque de guerra que regenera a vida. Ou seja, na corrida que não tem estamina, o cara não cansa, você pode correr o mapa inteiro do Afeganistão do Metal Gear Solid 5 e ele não cansa. Mais uma falha da Konami nesse jogo. Enfim, é claro que não dá pra simplesmente colocar a exata jogabilidade do MGS5, porque ela foi idealizada pra funcionar em um mundo aberto. Mas não se preocupe, porque esse não vai ser o caso. MGS Delta respeita totalmente a cadência do original, ao mesmo tempo que eleva seu realismo, aproximando-se de MGS5. Pra você ter noção, cara, no original tinha barra de estamina, o Snake ficava com fome, ficava cansado. Se você não se alimentasse, você ficava com a mira torta, ou se você não retirar as sanguessugas que ficavam no corpo dele, a energia dele ia caindo. Se você fumasse na hora, a sua energia também cairia. Muita coisa, cara. Pra época, porra. Mata kuruma dorobo ka? Chigau! Tennyu nimmu da. Koko wa tokai ja nen dakara yo. Muitos movimentos do Snake não eram realistas, sendo até meio cartunescos. Isso fazia sentido para a época, devido às limitações. No entanto, Kojima disse em uma apresentação na GDC 2009 que queria fazer um jogo stealth realista, o que era a filosofia de design do MGS3. Portanto, é ideal que a movimentação do Snake seja a mais tática possível. É por isso que a mistura da base do MGS3 com o realismo das animações de MGS5 faz sentido. The Phantom Pain, por mais que divida a parte dos fãs, é amplamente considerado o melhor jogo de furtividade dos últimos 10 anos. E é aquela coisa, em time que tá ganhando não se mexe. A principal diferença está na aplicação do CQC, sigla para Close Quarters Combat, algo como combate a curta distância, um estilo introduzido em MGS3 e aprimorado em MGS4, mas reelaborado em Peace Walker e MGS5. Nesses dois últimos jogos, o CQC é bem mais destrutivo e mais fácil de ser executado. Isso porque o Big Boss é muito mais rápido, forte e resistente por ser mais experiente que o Naked Snake.
Não faz sentido ele ter a mesma habilidade em Delta, tanto pela questão narrativa quanto em game design. O CQC do MGS3 original é mais tático e já é complexo, e o objetivo de Delta é deixá-lo visualmente modernizado, o que já é mais que o suficiente. Isso acaba o deixando até mais próximo do MGS4, que aprimora a base do MGS3 do que do próprio MGS5. É por isso que, por mais que as animações da movimentação do Snake sejam parecidas com as de The Phantom Pain, todas as funções de combate em Delta são claramente do MGS3. Um exemplo é a animação do agarre. Ela é bem mais lenta que a do MGS5 porque ela segue o mesmo padrão do 3, só que bem mais realista. O mesmo se aplica para a derrubada, ela ainda utiliza o MGS3 como referência, mas o Snake visivelmente imobiliza o inimigo e usa a perna no ataque. Yuji Korekado explicou a Famitsu que quase todas as animações de combate foram refeitas com base nas antigas gravações de referência criadas por Motosada Mori, ex-treinador da SWAT que serviu como consultor militar nos principais jogos da série e introduziu o conceito do CQC. Só lembrando, eu falei sobre... Eu trouxe vídeos de curiosidades de Metal Gear Solid, está no YouTube. Falo justamente sobre esse cara que serviu de consultor para os estilos de luta do CQC no Metal Gear Solid 3. É muito bacana. E também assuntos militares também que foram implementados na série graças à consultoria desse cara. Outra diferença muito importante é como a arma é equipada. Em MGS3 e no Delta, ela aparece o tempo todo nas mãos do Snake, diferente de como é no MGS5, em que ele só a equipa ao mirar. Eu digo que é importante porque os ataques em Snake Eater são alterados de acordo com a arma equipada. Por exemplo, utilizando a faca ou a combinação dela com a pistola, o Snake vai praticar o CQC, como é mostrado na interface. Mas, se você equipar uma arma de duas mãos, como um rifle de assalto, o CQC é substituído por um golpe direto. Esse tipo de diferenciação não existe em MGS5 porque a arma está sempre na cintura ou nas costas. E é claro, outra adição importante é a opção de andar agachado, que não existia no original, mas que foi colocada no MGS4 e até no Metal Gear Solid 3D, a versão de Nintendo 3DS de Snake Eater, que também tem a câmera acima do ombro seguindo a base do Peace Walker. Se nada do que eu falei até agora te deixou empolgado, me desculpe, você não tem mais salvação. Tire o diabo e ele volta pra casa com você. A gente ouviu sobre uma festa. Conta logo que você tá morto. Ah, eu não tenho tudo bem. A gente acha uma saída, eu prometo. Amor, você acha que a gente caiu na rotina? Ah, sim. A preocupação da autenticidade da jogabilidade do original é considerável entre os fãs porque a franquia não tem uma referência muito agradável para remakes, sendo ela o infame Metal Gear Solid The Twin Snakes, o remake do MGS1 exclusivo do Nintendo GameCube. Ele colocou a jogabilidade do MGS2 no MGS1, o que praticamente quebrou o jogo em balanceamento. Eles inventaram um monte de coisa, cara. Eu joguei esse pra emulador. Putz. Ele ficou muito fácil, além de que ele transformou as cenas em algo extremamente exagerado. Sim, espalhafatosa. Olha isso. Sou fã. Porra. A galera tá seguindo o perfil aí, dá um joinha, comenta aqui. Só que a maioria não sabe que Twin Snakes não foi desenvolvido pela Konami e nem pela Nintendo. Ele foi terceirizado para o estúdio Silicon Knights, que faliu em 2014, e teve as cenas dirigidas por Ryuhei Kitamura, um cineasta de filmes de ação escolhido pelo próprio Kojima, que pediu para que Kitamura colocasse o estilo de direção dele nas cenas. Por isso, Twin Snakes tem cenas muito similares a Matrix, porque o estilo dos filmes de Kitamura seguia a mesma linha, mas esse não é o caso do Delta em nenhum sentido. E é preciso lembrar que a transição do MGS1 para o MGS2 foi brutal. Não existia mira em primeira pessoa em todas as armas e o level design era muito mais limitado para os inimigos enfrentarem o jogador, porque, obviamente, os comandos eram de PS1. MGS3 já é um jogo completamente tridimensional em todos os sentidos. Não é à toa que adicionaram na versão Subsistence a câmera com o padrão utilizado em MGS4.
Colocar uma jogabilidade moderna vai deixar o Delta mais fácil para quem já jogou o original, mas nunca no nível do que foi Twin Snakes. Quando questionado especificamente sobre o balanceamento, Korekado revelou que inicialmente eles queriam permitir o jogador alternar entre o estilo novo e o legado, mas desistiram porque um dos dois modos não funcionaria bem por conta das diferenças na jogabilidade. Por isso, o estilo legado segue a exata estrutura do original, enquanto o estilo novo foi ajustado do zero, com mudanças que vão desde a inteligência artificial até o funcionamento das armas. Por exemplo, no original, os dardos da MK22, a pistola não letal, são quase balas de sniper. Elas atravessam uma distância absurda e provavelmente vai ser assim no estilo legado. Mas agora, no novo estilo do Delta, os dardos caem com a distância, mecânica conhecida como Bullet Drop nos jogos de tiro, forçando que você fique parado ou chegue mais perto do inimigo para acertar. Ela já estava presente no MGS5, só que a distância para queda era bem maior, permitindo limpar bases inteiras com facilidade, e o remake não parece sofrer desse problema. Apesar de MGS Delta apresentar essas novidades que são sim muito legais, a consequência de ser um remake 1 para 1 é que certas coisas que muitas pessoas desejavam que fossem alteradas muito provavelmente não serão, e esse é o caso das transições entre as áreas. Até o momento, foi anunciado que as áreas do jogo ainda serão separadas por telas de carregamento e que isso foi mantido por conta do game design do jogo original. Eles disseram que preferem ficar no campo do fiel demais, ao invés de fazerem mudanças e potencialmente desagradar. Tendo em vista a situação delicada que a franquia se encontra de precisar resgatar a confiança dos fãs, eu até entendo essa decisão, mas eu vou deixar para opinar quando o jogo lançar. Porém, é válido mencionar que o real desejo de Kojima era lançar MGS3 no PlayStation 3 para ocorrer uma evolução considerável, como foi do MGS1 pro MGS2. Mas como o console ainda ia demorar, eles fizeram no PS2 e tiveram que lidar com muitas limitações, e é altamente provável que as transições entre as áreas existam por conta disso. E ainda assim o jogo consegue ser incrivelmente bem feito para PlayStation 2 com as limitações que ele tinha. Pensado para PlayStation 3, mas adaptado para PlayStation 2. Cara, foi o auge do PlayStation 2 esse jogo. Mesmo que eu esteja muito feliz e otimista pro Delta, não significa que não existem coisas nele que me desagradaram. Eu acho que as expressões faciais precisam melhorar, a decisão de utilizar a Unreal Engine 5 ao invés da Fox Engine inevitavelmente me entristece, e eu gostaria sim que ele fosse mais ambicioso em game design e que eles não tivessem tanto medo do fantasma do Hideo Kojima. Falando nisso, eu acho que ele tem algo a dizer. Not only does it celebrate the achievements of those involved in the gaming industry, but it has also evolved into an event that brings together words that kill. Esse peido deve ter sido do macarrão com salsicha e refri que ele postou na hora em que anunciaram o Metal Gear Solid Delta. Não me levem a mal, mas a saída do Kojima tem o seu lado positivo. Na real, bem positivo, me deixa explicar. Em 2014, ele disse que não é muito fã de remakes e, se caso fizesse um, atuaria apenas como produtor e não como diretor, exatamente como foi em The Twin Snakes, com a diferença de que ele usaria a equipe da Kojima Productions e mudaria muita coisa. Personally, I'm not too fond of remakes. I don't want to go and remake something old, but if it was as a producer and having some of my staff members going back to the remaking game, I would have to go with Metal Gear Solid 1. If it was going to be a remake, of course I wouldn't want to make a standard remake, but you know, something similar to what Planet of the Apes is doing, taking the best from the past and do it in a very modern style and bring something brand new in that fashion. O resultado de The Twin Resident Evil 4 Remake foi assim, basicamente. Snakes mostra que Kojima, assim como qualquer pessoa, não é imune a cagadas. E vai saber se essa abordagem muito moderna envolveria trocar todos os dubladores por atores famosos de Hollywood, como ele fez em Metal Gear Solid 5, trocando David Hayter pelo ator Kiefer Sutherland da noite pro dia. Em entrevista à Game Informer, Hayter disse que se sentiu extremamente ofendido por ter sido trocado sem nenhuma explicação, também revelando que no passado já haviam tentado substituí-lo, mesmo com sua performance sendo aclamada pelos fãs. I can't imagine how that would have felt. Aqui, o Keith Sutherland é mais ator do que o David Hayter. David Hayter, pô, ele tem uma puta voz,
Mas assim, de ator pra ator, o Keith Sutter é mais ator, mas eu também achei meio caído na época. Well, it's horrible, it's humiliating, but it was annoying to me because I felt like I'd given a lot to the series. The whole thing could have been handled better and a little more respectfully, but I'm not gonna cry about it. With Kojima leaving Konami now, do you think there's any chance you'd ever want to work with him again? I feel like you two are so connected to the outside world. No, I was kind of hoping that Konami would bring me back now that he was gone. Surprise, motherfucker! I think he handled it pretty badly, and I've got no particular love for Kojima. I respect him, and I think he's a brilliant game maker. I don't know him as a person, and as a businessman, I was not impressed. They made me re-audition to play Naked Snake. They made me re-audition to play Old Snake, and the whole time they were trying to find somebody else to do it. I heard that Kojima he asked one of the producers on Metal Gear 3 to ask Kurt Russell if he would take over for that game, but he didn't want to do it. A verdade é que o Kojima não iria dirigir um remake de qualquer Metal Gear porque ele já estava absolutamente cansado da franquia. O conhecido jornalista Jason Schreier fez em 2015 O Metal Gear, eu vi essa história, o Metal Gear Solid não teria esse tamanho todo se dependesse apenas do Kojima. O Kojima queria parar talvez no 2, no Sons of Liberty, e aí, insistiram em fazer e tal. Realmente. Uma lista de todas as 10 vezes em que Kojima disse que não faria mais Metal Gear. A primeira foi no MGS2 e ele foi repetindo em todos os outros jogos. Sim. Depois do enorme sucesso de MGS2, que até hoje é o mais vendido da franquia, era óbvio que a Konami exigiria mais uma sequência. Então Kojima decidiu produzi-la, mas não dirigi-la, oferecendo o cargo a seu aprendiz Shuyo Murata, diretor e escritor do segundo Zone of the Enders. Aconteceu que ele e os outros desenvolvedores se sentiram muito pressionados em assumirem a responsabilidade da franquia e não tiveram o resultado esperado, o que levou Kojima a voltar para a direção de MGS3. Meses depois do lançamento, Kojima disse em um evento que MGS3 era o capítulo final da série Metal Gear Solid e que MGS4 iniciaria uma nova fase para Solid Snake com a direção de novos desenvolvedores. E de fato, Shuyo Murata seria o diretor do 4, mas isso mudou depois que a equipe recebeu ameaças de morte. Eles não sabiam até que ponto elas eram sérias, mas Kojima ficou preocupado e decidiu, mais uma vez, voltar para a direção, enfatizando outra vez que esse seria seu último Metal Gear. Esse é um dos motivos de ele ter feito o Old Snake em MGS4, para representar esse cansaço. Todo mundo queria que ele continuasse dirigindo Metal Gear, menos ele. No fim do documentário da produção do jogo, ele declarou que seu maior desejo no momento era passar Metal Gear adiante para a próxima geração de criadores, e que ele já queria ter feito isso anos atrás. まだちょっと決めてませんけど、若いクリエイターにディレクションを委ねて、僕は一歩引きながら、新しいメタルギアの誕生をこう一緒に見ながらっていうそういうイメージ。次回は、プロデュースをしながら、自分のゲームはオリジナルの全く新しいものを、それこそ10年ぐらい前の企画なんですけど、それが一番濃いんですよね。実現するとしたら。小島監督は本作でメタルギアを離れ新たなゲーム開発に向かう。だがメタルの遺伝子は語り継がれ次の世代に受け継がれるだろう。花が種をまくように思いは残される。Eu sempre achando que a parte do vídeo. Isso não joguei ainda. Foi desse desejo que surgiu Metal Gear Solid Rising, um projeto desenvolvido pelos novatos da Kojima Productions que estrelava Raiden entre os eventos de MGS2 e 4, introduzindo a mecânica de cortar tudo. Infelizmente, eles tiveram muitas dificuldades em aplicar esse conceito ambicioso de forma balanceada e ainda preservar a jogabilidade furtiva da franquia, o que levou ao cancelamento do jogo.
Porém, Kojima e os produtores não queriam desistir do projeto e por isso formaram uma parceria com a Platinum Games para reimaginá-lo como um hack and slash, assim surgindo Metal Gear Rising: Revengeance. O jogo foi um sucesso e já tinha uma sequência planejada, mas ainda não era o que Kojima queria como sucessor de Metal Gear Solid, afinal ele continuou desenvolvendo Peace Walker e MGS5. No entanto, muito se engana quem acha que ele não tinha envolvimento com Rising, pois ele era sim muito importante para tanto os jogos principais quanto os spin-offs da franquia acontecerem. Não é à toa que Metal Gear Rising 2 era um grande desejo dele que não pôde se concretizar devido ao quão conturbados foram os anos finais da criação de MGS5. No começo de 2023, Quentin Flynn, a voz do Raiden, fez uma live no Instagram junto com Jamie Christopherson, o compositor das músicas de Revengeance, e nela ele mencionou a existência de uma sequência, mas que nunca mais ouviu falar sobre ela depois da saída de Kojima. At the time, I can tell you this, and you may know this, they were planning a sequel. So we were recording this in 2011, even though it came out in 2012. And they were telling me that they believed we would be recording a sequel for 2014 at that time. Oh, okay. And that was before Konami and Kojima had the split. Yeah. And we had done some behind the scenes interviews, which had not been released to this day. I remember being interviewed in a conference room. Uma figura de liderança tão forte quanto Kojima faz as coisas acontecerem dentro de uma empresa e dificilmente eles vão conseguir outra pessoa que chegue perto do que ele foi. Mas, por outro lado, ele já estava cansado de fazer sempre a mesma coisa. Por que será que Peace Walker e MGS5 são estruturalmente bem diferentes dos anteriores? É porque ele já queria fazer jogos diferentes, mas ainda estava preso a Metal Gear por causa da Konami e da pressão externa. Ele ter saído da empresa, fundado o próprio estúdio e criado jogos completamente diferentes e com total liberdade criativa foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Agora ele tem tudo o que sempre quis: independência. Eu falei bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Ai, mas o Kojima... Mano, para. Ele tá feliz da vida terminando Death Stranding 2, o jogo de horror OD com o Xbox, e já tá preparando o de ação e espionagem Ficent ou Ficent com a PlayStation. Ele tá até produzindo filme agora. Konami, Metal Gear, Silent Hill, tudo isso é página virada. Gosta do Kojima? Então vai apoiar os novos projetos dele. Simples assim. Inclusive, com o Ficent, mesmo sendo do gênero de Metal Gear, o Kojima se força a fazer um jogo diferente, com outra personalidade, e nisso pode surgir outra franquia extremamente icônica, além de que a existência de uma concorrência tão forte quanto essa vai forçar a Konami a fazer jogos cada vez melhores. Eu admiro muito o trabalho dele e eu jamais diria que o que a Konami fez com ele foi o correto. Os vídeos do canal são a prova disso, eu já fiz mais de 40 sobre Death Stranding e ainda vou fazer muito mais. Mas nós temos que lembrar que por trás da empresa suja que é a Konami, restam dezenas de desenvolvedores que trabalharam nos jogos que são queridos por muitos de nós. Não só de Metal Gear, alguns que eram da Kojima Productions e continuam lá, passaram por Silent Hill e Castlevania também. É possível continuar criticando a empresa e ao mesmo tempo respeitando aqueles que se esforçam muito para criar esses jogos, mas que muitas vezes são submetidos a prazos irreais ou obrigados a inserirem coisas que só visam o lucro para a empresa e vão totalmente contra a visão criativa. Não existe problema moral em apoiar os futuros jogos da Konami. Eu diria que se existe algum problema moral nessa história, seria deslegitimar todos os anos nos quais esses desenvolvedores deram o sangue e o suor por essa franquia só porque o criador não está presente, enquanto o próprio já disse apoiar a ideia de novas pessoas dirigirem os jogos da saga. Ele tentou no passado, e infelizmente não deu certo, e por isso ele continuou liderando até o fim. Mas agora ele não tá mais lá, e é preciso aceitar isso. Okamura disse que seria um sonho trabalhar com ele novamente, mas logo em seguida reconheceu que os caminhos deles não são os mesmos e que os funcionários que saíram partiram para outra. Mesmo assim, a história e o legado que Hideo Kojima construiu estão intactos para sempre, e Okamura mostrou comprometimento em preservá-los.
Quase uma década se passou desde o fim da antiga Kojima Productions. Os funcionários veteranos possuem mais experiência e novos desenvolvedores que cresceram jogando Metal Gear agora fazem parte da equipe. Kojima tinha apenas 23 anos quando lançou o primeiro Metal Gear em 87. Então, a pergunta é, por que não? E se dessa vez der certo? Verdade. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner le temps de mon cœur. A gente vai do começo ao recomeço com você. Daí um miserável me fala... Ai, mas eles fizeram Metal Gear Survive. Tá bom. Eu não vou ignorar o elefante na sala, que na verdade tá mais pra uma capivara. Tanto a mídia quanto diversos criadores de conteúdo trataram Metal Gear Survive como se ele fosse definir o futuro da franquia, o que nunca fez sentido nenhum. Ele é só um spin-off que não interfere em nada na história principal, assim como Snake's Revenge, Portable Ops, Metal Gear Acid 1 e 2, Ghost... Portable Ops não é spin-off, tá? Pebble, Metal Gear Online e Metal Gear Rising. Survive era só mais um nessa lista. A diferença é que ele saiu no pior momento possível. Se for Portable Ops, a sequência dele, aí tudo bem. E por isso foi tratado como se fosse o anticristo. No fim, ele é a mesma coisa que um Undead Nightmare ou um Yakuza Dead Souls. E por acaso você vê alguém falando: meu Deus, Red Dead Redemption de zumbi, mataram o jogo. Meu Deus, Yakuza de zumbi, mataram a franquia. Pô cara, Metal Gear tem minigame de caçar macaco, de skate, bicho do Monster Hunter, canonicamente tem ninja ciborgue de salto alto, vampiro bissexual e o mais absurdo de tudo, um brasileiro vai chorar por causa de zumbi, sendo que no próprio The Phantom Pain também tem zumbi. E na época só diziam, né? Meu Deus, mataram Metal Gear, sendo que já tinha acabado no MGS4 e o que veio depois era lucro. E eu já tinha isso em mente lá em 2015, por isso Metal Gear Survive não me incomodou de forma alguma. Dá uma olhada nesse trecho de um vídeo que eu fiz na época, só não estranhe a minha voz de moleque. Mas agora falando daquela questão das pessoas que falam que quem gosta do Metal Gear Survive não honra o trabalho do Hideo Kojima. Isso não existe mais. O Kojima tá completamente cagando para o que a Konami faz com Metal Gear. Ele tá lá feliz da vida no estúdio dele, fazendo Death Stranding e explorando o Mads Mikkelsen e também explorando o Norman Reedus. Por isso que na thumbnail do vídeo eu coloquei essa cara do Kojima rindo, porque ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem aí com essas tretas envolvendo o jogo, com fãs reclamando, Konami isso, Konami aquilo, Kojima, God. Metal Gear acabou, cara. Foram 30 anos de glória, 30 anos que valeram muito a pena, que deram muito conhecimento para muitas pessoas. O que a Konami fazer agora vai ser espalhar cinzas de Metal Gear por aí. Eu poderia só seguir o rebanho e dizer que Metal Gear Survive é um lixo, mas eu não vou ser hipócrita, sendo que eu me diverti pra caramba quando eu joguei a versão beta antes do lançamento. Olha isso, olha o Bloodborne, velho. Bloodborne, mano, olha isso, Bloodborne, velho. Não é porque Survive tem reutilização de cenários que a equipe que o desenvolveu é essencialmente incompetente. Isso acontece direto na indústria, e na prática, esse jogo é a mesma coisa que o Elden Ring Night Rain, em preço, proposta e até pelo criador não tá envolvido. Mas já que é a From Software, vocês gostam, né, seu safado? O orçamento do Survive deve ter sido um troco de pinga pelas mudanças que eu expliquei que ocorreram na Konami depois do MGS5. Vamos pensar de forma lógica. Tendo orçamento baixo, o correto seria eles fazerem uma continuação ou remake que seria muito inferior ao jogo anterior, ou um spin-off que não afeta em nada a história principal. É óbvio que o spin-off que utiliza a base de The Phantom Pain seria a melhor decisão. E não dá pra simplesmente dizer que eles só podiam não ter feito o Survive. Não são eles que fazem essa escolha. A Konami, como empresa, exige que eles façam algo com a marca para fazer dinheiro. Essa minha argumentação é para defender o lado dos desenvolvedores e jamais o dela. Aquele segredo da Kojima Productions para sempre não é coincidência. Caso você não conheça, no começo do Metal Gear Survive, eles colocaram escondido nas iniciais do segundo nome dos soldados da Mother Base a frase KJP Forever. Os funcionários lamentavam pelo que aconteceu. Também existe uma gravação de áudio muito pouco conhecida que parece muito servir de metalinguagem para a situação em que eles se encontravam depois da saída do Kojima.
there's something much more important to discuss. To put it frankly, our unit is rapidly falling apart. It's like there is absolutely no leadership at the top. I'm not exactly sure what the top brass were thinking when they put this crew together. It's clear this has all come about because we were never given a clear definition of our mission priorities. Some people focus on eliminating wanderers, while others think it is more important to protect the survivors and secure materials for our research. To make matters even worse, we're essentially forced to serve two different masters. There's Section HQ, and then there's the group responsible for actually funding the expedition. It seems there is always some kind of struggle going on between the people in charge. Me and some others constantly try to intervene, but it's just like adding fuel to the fire. Caraca. It's as if we're all kids back in high school. I don't know what's gonna become of us. Briga de colegial. Sem dúvida nenhuma, Survive tem um loop de gameplay extremamente repetitivo para seduzir o jogador a realizar microtransações, o que não deixa de ser exatamente o que a Ubisoft faz e as pessoas continuam comprando. Mas essa decisão corporativa não desqualifica os desenvolvedores que fizeram sim um ótimo trabalho tecnicamente. As cinemáticas do jogo são bem dirigidas, as animações são bem feitas e os inimigos são mais interessantes do que vários jogos atuais. Não só porque eles foram criados pelo Masahiro Ito de Silent Hill, mas por serem satisfatórios de enfrentar. E não é porque eles provavelmente não queriam fazer esse jogo que eles o trataram com desdém, até dá pra perceber em pequenos detalhes que eles se importam com a franquia. Alguns jogadores encontraram uma mensagem escondida em uma das armas do jogo dizendo: "Olá, muito obrigado por jogar este jogo. Nós esperamos que esteja se divertindo muito." Olha, eu não tô falando pra você ir lá e comprar ou que ele é uma obra incompreendida. Por favor, não. Criativamente, Survive é mediano, mas sinceramente, ele nunca teve a intenção de ser mais do que isso. As pessoas fazem tempestade em copo d'água. Não é a mesma situação, mas vale lembrar que na época do Metal Gear Rising teve um monte de fã enchendo o saco porque ele era um hack and slash, sendo que ele nem tinha obrigação de ser stealth porque não era um Metal Gear Solid. Se alguém dissesse naquela época o quanto esse jogo seria amado hoje, ninguém acreditaria. Falando nisso, um easter egg bem desconhecido em Survive é um dos trajes mais raros do jogo que foi baseado no design de um dos inimigos do cancelado Metal Gear Solid Rising, e a presença dele não é mera coincidência. Metal Gear Rising 2 de fato foi cancelado anos atrás, mas, como eu mostrei durante o vídeo, agora a realidade lá dentro da Konami é outra. A criação de jogos de qualidade voltou a ser a prioridade. Essa é uma pequena, mas suficiente prova de que eles não esqueceram de Rising, e mal sabíamos que talvez ainda exista esperança. Várias pessoas acham que depois que o jogo foi entregue para Platinum Games, ela passou a fazer absolutamente tudo nele, mas não é verdade. Toda a história, direção de arte e diversos aspectos da produção foram idealizados pela Kojima Productions, e o que quase ninguém sabe é que a maioria de seus criadores ainda tá na Konami. Eu mencionei que quando Metal Gear Solid Rising foi cancelado, Kojima e seus produtores não desistiram do projeto. Pois bem, adivinha quem era produtor criativo do jogo? Yuji Korekado. Ele era tão apegado ao projeto que tinha uma chance do Kojima querer fazer um jogo diferente, já que ele não queria mais fazer Metal Gear Solid naquela altura. Medo de entregá-lo para Platinum Games, mas ficou aliviado depois de trabalhar em conjunto com eles. Uma das coisas mais adoradas de Rising são sem dúvida suas cutscenes, e não foi a Platinum que dirigiu elas, mas sim outro cara que ainda tá na Konami, Masaya Kobayashi, que foi editor em MGS3 e artista das cenas de MGS4, Peace Walker e MGS5. Além do Rising, ele foi diretor das cenas de Survive, que eu disse que são bem dirigidas, e recentemente auxiliou nas cenas de Silent Hill The Short Message. Mineshi Kimura, um dos principais artistas desde MGS1 que foi diretor de Metal Gear Solid Rising, também trabalhou na direção de arte de Survive e de Short Message. Noriaki Yamamoto, que trabalhou em Castlevania desde 2003 e foi artista dos mechas de MGS5 e Rising, também atuou na modelagem 3D de Survive e Short Message. E por último, mas não menos importante, Etsu Tamari.
escritor que começou bem jovem em MGS4, Peace Walker e MGS5 e foi o principal elaborador da história de Rising, tanto do Metal Gear Solid Rising quanto do Revengeance. Sim, o cara que escreveu os diálogos do Senador Armstrong ainda tá na Konami. Em entrevista à Polygon, Tamari disse que adoraria responder às pessoas que querem ver o que aconteceu com Raiden além de Revengeance. E isso é mais que o suficiente para provar que eles desejam continuar essa história. É altamente provável que o ator do Raiden, Quinton Flynn, também se interesse numa sequência. Ele compartilha coisas sobre o jogo o tempo todo e até as postagens oficiais de Metal Gear Solid Delta. A essa altura, a Konami com certeza sabe. Todos eles desejam continuar, mas é claro, isso também depende da outra parte importantíssima, a Platinum. Mas é complicado. Alguns anos atrás, ela anunciou que passaria a focar em jogos como serviço, apesar do fracasso monumental de Babylon's Fall, que hoje é impossível de ser jogado por ter sido desativado. Pelo menos durou quase um ano e não 2 semanas igual o Concorde. Em consequência disso, vários nomes importantes do estúdio foram embora. Isso inclui Hideki Kamiya, o criador de Devil May Cry e Bayonetta, e Kenji Saito, o diretor de Metal Gear Rising Revengeance. O fracasso desse jogo afundou a relevância da Platinum, e apesar de Bayonetta 3 ter sido bem recebido, eles não possuem mais o prestígio do passado. Mas pode ser que as coisas tenham mudado. Pegando todo mundo de surpresa, a Koei Tecmo anunciou Ninja Gaiden 4, que da mesma forma que Revengeance é desenvolvido em parceria com a Platinum. Se isso não é uma clara demonstração que eles ainda podem continuar Rising, eu não sei o que é. Esse é o momento perfeito para a Konami iniciar a produção da sequência. Não só porque a Platinum está disposta a colaborar com outros estúdios, mas principalmente porque Rising alcançou um pico de popularidade em 2022 graças aos memes. The memes. The DNA of the soul. Foram os memes que deram origem à sua história e permitiram que ela renascesse das cinzas anos depois. Konami é agora ou nunca. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Colgate Flax com Fresh Eficácia. Eficácia mais refrescância que dura. Há pouquíssimo tempo, eu tinha zero esperança de que o futuro de Metal Gear e de qualquer outra franquia da Konami pudesse ser promissor. Mas agora, as coisas parecem muito melhores do que eu imaginava. Okamura disse que antes de tomar qualquer decisão sobre os futuros jogos da franquia, eles querem lançar a MGS Delta, observar a recepção e coletar a opinião dos jogadores. O fato de ele estar sendo muito cuidadoso me tranquiliza e ao mesmo tempo levemente me desanima por parecer que ele está pisando em ovos, com medo de desagradar os fãs. Mas o saldo é majoritariamente positivo e talvez, dependendo do resultado do Delta, eles fiquem mais confiantes. Mas o medo e a desconfiança são legítimas. Olha o tempo que a franquia está hibernando. E ele está com a ambição de trazer jogadores antigos e atrair os novos. É normal o receio. Mas eu confio, cara, que vai dar certo. Ah, mas eu não quero que a Konami faça mais jogos da saga. Meu amigo, é óbvio que ela vai continuar fazendo Metal Gear. Isso é o mesmo que dizer para um padeiro não vender pão. Eles parecem estar indo na direção certa, mas nós sabemos, é a Konami. Daqui a um dia, ela pode decidir virar a mesa e botar tudo isso fora. Você pode escolher perdoar ou não o que ela fez, mas nunca, jamais esquecer. Caso aconteça de novo, já sabe, né? A esse ponto é legítima defesa. Nada vai apagar o passado vergonhoso da Konami com o jeito que ela tratou seus funcionários e consumidores, mas o fato é que se ela tentar se redimir, ninguém sai perdendo. Todo mundo achou que a Capcom estava condenada no início dos anos 2010, mas agora ela tá melhor do que nunca. Se a Konami vai ter seu próprio arco de redenção, só o tempo vai dizer. Eu só sei que agora eu me sinto empolgado com a minha franquia favorita outra vez. Só é uma pena que demoraram 9 years. É verdade. Bom vídeo do Blade Coyote, pra quem é fã principalmente de Metal Gear. Espero que você tenha curtido e desculpe pelo tempo de vídeo, mas eu tinha que trazer esse tipo de vídeo e também comentar em cima. Então,
Metal Gear. Animados? Também tô.